Está começando o podcast do Bob Lester. Oi gente, tudo bem? Nós estamos começando mais um Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. O nosso convidado de hoje é natural de Manaus, pai de 3 filhos, nascido no Morro da Liberdade, formado em Administração e Logística pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, CIESA, pós-graduado em Administração Pública pela Faculdade Metropolitana de Manaus, já trabalhou como vendedor, pertencente à categoria dos taxistas desde 2001. Trabalhou efetivamente como taxista até o ano de 2015. Também ocupou cargos de confiança na SMTU e no Manaus Trans, assim como desenvolveu relevantes trabalhos como diretor comercial na Cooperativa de Consumo dos Taxistas de Manaus, Cotan. Foi eleito vereador da cidade de Manaus no pleito de 2016. Se reelegeu no pleito de 2020, onde agora está no seu segundo mandato. Desta vez, nós vamos conversar com o vereador Bessa. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Bob. É uma alegria muito grande participar do teu podcast. Eu gostaria de começar essa nossa conversa, vereador, pedindo que você conte pra gente um pouquinho da sua história. Todo mundo tem uma história. O que você lembra? Onde foi que você cresceu? Onde você estudou? O que você lembra da época de infância, as brincadeiras de infância, a sua adolescência também, juventude? Conta um pouquinho pra gente. Bob, eu nasci no Morro da Liberdade. Fui criado no Morro da Liberdade no ano de 1973, portanto, asfalto não existia, né? A gente vivia numa época muito, muito difícil, muito complicada. E me criei no bairro do Morro da Liberdade, estudei nas escolas do Morro, Adalberto Vale, estudei no Antônio Lucena Bittencourt, estudei também em algumas escolas na Santa Luzia, Leopoldo Neves. Então a área da Zona Sul foi onde eu me criei, né? Trabalhei também, naquele tempo a gente fazia os mandados, né? Os garotos faziam os mandados, ali carregava a sacola das senhoras que vinham da feira, quando garoto nas ruas do Morro. Também trabalhei em algumas ferragens, carreguei peixe, inclusive eu estava lembrando agora, estive no Morro da Liberdade com umas pessoas queridas lá, amigos, essa semana e relembrei esses episódios que eu trabalhava com um senhor que ele tinha barco de pesca e a gente trabalhava lá carregando peixe à noite. Eu estudava de tarde, carregava peixe durante a noite. E trabalhei 1 ano e meio carregando peixe. Todos os dias a gente fazia esse trabalho, tratava muito peixe, porque ele fornecia peixe para o distrito industrial. Antigamente o distrito não existia cozinha industrial. Cada fábrica tinha a sua cozinha. E aí ele tinha esses contratos que ele fornecia peixe tratado para essas empresas no distrito. Suframa, enfim, Base Aérea de Manaus. E nós fazíamos esse trabalho duro. Depois fui para o comércio. Completei 18 anos. Fui para o comércio, porque naquele tempo não existia shopping, não existia esses centros comerciais. Ou era o comércio ou era a indústria. Fui ser office boy, né? Lavei muito banheiro de loja, carreguei muitas caixas. E automaticamente, quando você vai conhecendo como é que é o centro, você vai passar a um outro patamar. Eu virei vendedor. E aí comecei a vender no tempo, o auge da Zona Franca de Manaus. Eu era vendedor das lojas lá, trabalhei em 2, 3 lojas de importados, depois fui trabalhar na Bemol, que foi a maior experiência da minha vida, né? No comércio foi ser funcionário da Bemol. A Bemol, ela é uma escola, eles tratam muito bem os funcionários, enfim. E quando eu saí do comércio, eu saí da Bemol, por opção. A Bemol fez uma repactuação e você podia pedir demissão, sair com todos os direitos. E aí eu saí por opção para ser taxista, Bob. E aí essa é um pouco da minha história até chegar à categoria dos taxistas. Aí fui ser taxista por opção, porque o meu avô já tinha sido taxista. A minha história com táxi, ela veio muito antes do Bessa, né? Meu avô tinha sido taxista nos finais dos anos 70 para os anos 80. E depois meu pai foi ser taxista também. Meu pai era taxista. E Deus me caminhou e eu fui ser taxista, por opção. Já estava fazendo faculdade,
né? Já estava fazendo faculdade e fui ser taxista por opção. Eu costumo dizer que eu vendia produto na Bemol e passei a ser taxista para vender serviço. Para nós vendermos serviço. Você lembra de alguma coisa inusitada dessa tua época de taxista? Alguma história? A gente passa por muitos problemas, né? O taxista sofre muito, são horas de trabalho, 15 horas de trabalho. Inusitado é a questão da segurança pública, de assalto, né? Você é muito vulnerável, você ali está muito vulnerável ao assalto, à criminalidade. Então, nós já passamos muito perrengue. Só à noite eu trabalhei 5 anos. Meu primeiro filho ainda quando nasceu, para eu poder acompanhar o meu filho, eu trabalhava à noite, saía de casa 4 horas da tarde e voltava às 5, às vezes quando tinha uma piracema, que era muita corrida, chovia, a gente chegava às 7 da manhã. Passei 5 anos fazendo esse tipo de serviço. E inusitado é a questão da segurança. Várias vezes eu me livrei de ser assaltado, né? Às vezes parava, via que tinha 2, 3 pessoas, eu saía com o carro, não parava e correndo risco mesmo de vida. Mas Deus é maravilhoso com a gente, até aqui nos protege. Eu de vez em quando, eu sempre utilizei serviço de táxi, hoje também utilizo plataforma de transporte, depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso. E eu percebo que existem alguns motoristas que são falantes assim por natureza. Eles começam a puxar o papo, a conversa, sim? E às vezes a gente não está afim de conversar e a gente fica assim meio que monossilábico, né? Sim, não, foi, não. Outros não, outros são mais assim na dele e a gente percebe que eles que não querem papo e tem aqueles profissionais do volante que carregam passageiros que vão de acordo com o humor, né, e o clima do passageiro. Como é que você era? Você era falante, conversava muito? Sempre foi muito falante, sempre foi muito comunicativo, né? Por vir do comércio, o vendedor tem que falar, o vendedor tem que se apresentar, o vendedor tem que ser enxerido, o vendedor tem que ir atrás do cliente. Então, no táxi é a mesma forma. No tempo que eu fui taxista, não era como é hoje. As plataformas digitais, não tinha aplicativo, não tinha isso. Então você agarrava o cliente através do telefone celular. Você atracava, como diz, né? Você fazia seus clientes, fazia cadernetinha, né? Anotava lá o número do cliente, qual era o bairro. E às vezes o cliente te ligava: olha, eu estou em tal lugar, preciso de um táxi, olha, eu vou sair, vou para uma festa, eu quero que tu me busque na festa, que eu vou tomar uma cerveja e tal. Então a gente fazia muito essa rede de contatos através do celular. Então, assim, sempre foi muito comunicativo, tanto que clientes viraram amigos meus, né? E eu amigo desses clientes. Até hoje já faz algum tempo que eu saí da praça, eu ainda tenho minha permissão de táxi, eu ainda me considero taxista, mas que eu trabalhando efetivamente na praça eu não estou, mas eu ainda tenho amigos que eram meus clientes lá na Bemol, quando eu era vendedor, e depois como taxista. E é incrível também, né, vereador, como a tecnologia ela acaba mudando a forma como certos serviços são prestados. Eu lembro que existia radiotáxi. Radiotáxi, isso. Né, radiotáxi. Você ligava para pedir um carro. E aí existiam os pontos. E os taxistas ficavam ali no ponto. O da ponta era o pole. Isso. Ainda existe, Bob. Ainda existe? Existe, as radiotáxis ainda estão sobrevivendo. Tinha algumas que eram bem fortes aqui, né? A Tucuxi ainda existe, Golfinho. Tocantins, a Golfinho ainda existe. Ainda existe? Elas se mantiveram no mercado. Por quê? Porque o táxi ele presta um serviço que o aplicativo não presta hoje, principalmente em Manaus. É difícil você andar num veículo de aplicativo, por exemplo, com o carro com ar-condicionado ligado. Geralmente eles não ligam o ar-condicionado. E o táxi faz esse serviço, todo o serviço do táxi é com ar-condicionado. Então o Distrito Industrial, principalmente, ele manteve o táxi vivo. Essas radiotáxis estão prestando esse serviço para o Distrito Industrial. Porque o distrito quer recibo, o distrito quer nota fiscal e o aplicativo não consegue entregar isso, porque a plataforma não se responsabiliza pelo serviço, ela só intermedia o serviço, mas ela não se responsabiliza, é como se ela não existisse. Então aí ela explora o motorista e o cliente, se tiver algum problema, ele que se vire com o motorista, ela não como se não tivesse nem aí. Então e por isso os táxis sobrevivem, principalmente em Manaus. Os taxistas são muito fortes, eles têm essa força porque o serviço ainda é muito latente. Tem pessoas que não deixaram de andar de táxi.
dizem que é mais seguro, que os veículos são mais limpos, os veículos são mais novos, e essa é uma realidade. Os táxis de Manaus são veículos novos, veículos conservados, veículos, os motoristas andam fardados, não andam de bermuda. Então tem todo um controle das radiotáxis nessa qualidade do serviço. Não é da prefeitura, praticamente. As radiotáxis prezam por esse controle. Eu conheço várias pessoas que não têm aplicativo de transporte no celular e que até hoje utilizam o táxi. Até hoje. Como você falou ainda há pouco, acabaram virando amigos, né? Criaram uma amizade ali com o taxista e ligam direto para o celular do taxista para pedir o carro. Tem um serviço, Bob, que é importante a gente falar aqui, que às vezes você acha que não tem. O taxista, ele atende vários bancos, várias lojas, várias indústrias, e muitas das vezes o táxi faz o serviço, não é que é o serviço do transporte escolar, mas ele vai buscar o filho do CEO, do gerente, do diretor da empresa. O taxista vai, porque aquele diretor da empresa confia no taxista. Ele vai pegar aquele jovem, leva para casa e faz esse serviço hoje. Vai pegar a filha do diretor no inglês, vai pegar a esposa na manicure, no shopping, e faz esse serviço que ele não confia que o aplicativo faça. Então ele faz esse serviço. Eu já fiz muito serviço assim, de você ir pegar no supermercado, levar, e já chama, já bota, olha, eu quero, é muito engraçado isso, eu preciso contar isso aqui. Não é que é engraçado, é exigência da população. Uhum. Por exemplo, às vezes a cliente liga para a radiotáxi e diz assim, ó, eu quero um veículo com no mínimo 2 anos de uso, de vida, motorista que não fume, que não tenha som alto no carro, que venha fardado. Aí você vai no perfil, a central chama lá o ponto e diz assim, ó, eu quero um veículo assim, e vai o veículo que o cliente pede. No aplicativo você não tem isso. No aplicativo você não tem isso. Não tem mesmo. Você não tem isso. Então isso acontece muito. Lá atrás ainda dizia aqui, ó, quando você tinha um DVD no carro, o cliente, ó, quero ir fazer minha viagem assistindo um DVD. Ele levava o DVD dele. Aí você botava o DVD no seu veículo e ele ia curtindo o DVD dele. Ele exigia, ó, quero um veículo de 4 sedã que tenha DVD. Porque às vezes ele ia levar a namorada para um restaurante, ele botava um sonzinho ali, aí você ia, esperava ele jantava, você fazia esse serviço de volta. Fiz muito isso. A gente às vezes que está fora desse lado aí do mercado, como você já trabalhou como taxista, você entende muito esse outro lado aí. Nós não entendemos. Eu nunca trabalhei como taxista, com muitas pessoas que nos acompanham também, que me ouvem no rádio também. Às vezes a gente fica pensando o seguinte, caramba, mas parece que o aplicativo de mobilidade urbana é tão bacana, porque o cara já está numa corrida, já está chamando outra, e a gente olha para o taxista e diz assim, por que o taxista não vira pro aplicativo? Não larga o táxi e vem pro aplicativo? Bob, eu ouvindo tanto os motoristas de aplicativo que eu escuto, que migraram do táxi pro aplicativo, e os próprios taxistas, o ganho do aplicativo ele é desleal com o trabalho que o motorista de aplicativo tem hoje, principalmente na cidade de Manaus. Ele não compensa. Ele está lá, todos eles falam isso, passando uma chuva. Nós não consideram como uma profissão, diferente do táxi, porque a tarifa é calculada de acordo com o teu serviço. É a mesma coisa que eu chegar para o advogado e dizer assim, ó, você estudou, você se formou, e vou dizer assim, ó, eu quero que tu faça uma peça aqui de uma defesa. Ele vai dizer X. Não, eu não vou pagar X, eu vou pagar Y. Ele vai dizer, não, você está botando preço no meu serviço? É a mesma coisa. O táxi, a tarifa que é calculada é o teu tempo de trabalho, é o valor da tua lavagem do carro, é a troca de óleo, é a manutenção do teu carro, que é o justo a pessoa pagar. No aplicativo não. Simplesmente a plataforma calcula um valor, diz assim, ó, vai ser 30% mais baixo do que o táxi. E joga. Claro que vai ter gente fazendo, porque tem muitas pessoas que não têm mercado de trabalho, ele vai alugar um carro e vai para aquele serviço. Mas aí é desumano, ele vai trabalhar 15 horas por dia, 16 horas por dia, arriscando a sua vida. E além disso, ele vai deixar 25% para a plataforma, mais a diária do carro.
mais o combustível, que é o vilão do transporte no Brasil todo. Ele vai ganhar o quê, Bob? Ele vai ganhar doenças cardiovasculares, ele não vai comer bem, ele vai comer desordenado, às vezes nem almoça, vai chegar com pouco dinheiro em casa e com a saúde debilitada. Ele não recolhe INSS, ele não tem plano de saúde, ele não tem garantia nenhuma. E quando acontece um acidente, o que acontece? A família fica desprotegida, porque ele não tem direito nenhum. E se quando você quer amarrar para que eles tenham direito, aí a plataforma monta um esquema de mídia, dizendo, olha, aquele vereador, aquele político quer acabar com o sistema, quer te destruir. Então foi isso que aconteceu lá em 2017, quando a plataforma entrou. Com a questão da regulamentação. Com a questão da regulamentação. Por quê? Porque nós já conhecíamos a situação do taxista. Ah, Bessa, mas o taxista, ele tem aquele valor. Mas o taxista pode negociar. Dizer assim, ó, o valor é X. Aí você diz para ele, mas eu te pago Y. Ele disse, beleza, então já estou indo, vou fazer esse serviço para você. Porque é o profissional, ele está abrindo mão do dinheiro dele, da hora de serviço dele, para fazer. A mesma coisa você acertar um serviço com um pedreiro, com qualquer profissional. Ele diz assim, o meu serviço é esse. Mas dá para fazer um desconto aí para mim? Na tua hora de trabalho? Dá, então vamos fazer. E com o aplicativo não tem como tu fazer isso. Porque quanto maior o valor, mais a plataforma ganha. E hoje, principalmente horário de pico, tá? A gente acompanha porque a gente tem pessoas próximas que usam o aplicativo, que usam um serviço de aplicativo de transporte. Tá igual o táxi. Tem horas que é mais caro do que o táxi. E a população já enxergou isso. Muitos dizem, opa, não, vou de táxi, é mais seguro. Vou de táxi que eu vou de ar-condicionado. E a gente no táxi, a gente tem a época sazonal do mês. Por exemplo, o táxi só era bom do dia 25 até o dia 5, dia 10 no máximo, que é quando o pessoal recebe. Uhum. Então, a gente já sabia. Você trabalha à noite, trabalha de dia, direto. Praticamente 15 dias, você vira direto. Porque é quando o pessoal tem dinheiro. E quem mantém o táxi é a classe média baixa. Não é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro usa pouco táxi. Quem mantém é a classe média baixa. Porque ele que pega. Ele pegou um dinheirinho, ele já vai pra loja, compra alguma coisa, ele já vai de táxi para casa. E tá certo, ele quer um conforto. Ele quer chegar na rua dele, quer chegar no bairro dele de táxi. Essa é a vantagem que para ele usar o táxi. Então, dentro dessa logística, ficou ruim para todo mundo. Por quê? Porque tu tem um serviço que não entrega qualidade. Pouquíssimos motoristas de aplicativo se preocupam com isso, com a qualidade desse serviço. E trabalham muito. Hoje são explorados. E a gente já sabia que isso ia acontecer. De maneira nenhuma, o vereador Bessa é contra o trabalhador motorista de aplicativo. Tenho muitos amigos. Hoje, algumas lideranças lá atrás que até falavam, me atacavam, hoje são pessoas que estão próximas a mim para que a gente possa fazer projetos de lei para resguardar o direito dos motoristas de aplicativo. E eu sabia que ia acontecer isso com eles, porque eles iam afunilar de uma maneira que ia inchar a classe, isso ia ficar muito grande, e eles não iam ter ganho financeiro, eu precisaria enxugar isso. E é o que eles estão querendo. Uma parte deles, outros não. Que não querem se regularizar, que querem andar da forma que está. Qual que seria hoje, na tua opinião, o melhor dos mundos aí? Em relação a táxi e aplicativo de mobilidade? Não, o táxi já foi comprovado que ele não vai acabar, né? Nós, inclusive... O que poderia ser melhorado para o taxista? Oportunidades, nós já fizemos muita coisa, Bob. Nós, na Câmara... Porque tu até perguntou, como é que eu fui sair de taxista para ser vereador? Uhum. Por que eu saí de taxista para ser vereador? Quando eu saí da Bemol, como taxista, como vendedor para ser taxista, eu encontrei uma categoria muito envelhecida. E eu jovem, estava fazendo faculdade, falava muito, me articulava bem, passei a ser uma liderança natural. E aí fui ser convidado para ser membro de cooperativa, membro da associação. A Golfinho fomos nós que fundamos, uma dissidência da Tucuxi Rádio Táxi, nós fundamos a Golfinho, eu fui vice-presidente da Golfinho Rádio Táxi.
E as leis que regiam a categoria dos taxistas, ela é muito arcaica, dos anos 70. Precisavam ser modernizadas. Só que quando se procurava um vereador na Câmara, eles faziam pouco dos taxistas, eles não atendiam os taxistas. Ah, não, taxista é desunido, taxista não vota em ninguém, taxista é desunido. Sempre assim a gente ouvia. E aí, as taxas muito altas, fora da realidade de mercado, porque com a internet a gente nós fomos nos informar como era a taxa Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, e Manaus era 4 vezes mais. Por exemplo, uma transferência de permissão custou chegar quase a R$10 mil, um absurdo. E aí essa necessidade fez com que, mais do que nunca, a categoria dos taxistas precisasse do representante. E aí juntou o Bessa, que era uma figura que estava se destacando no meio da categoria. Vários taxistas já tinham se candidatado a vereador, mas não com o apoio que eu vinha da categoria. E uma coisa extremamente difícil. Difícil. Você conseguir aglutinar. Muito difícil. Como é que você conseguiu? Muito difícil. Eu acho que com conversando, dialogando, você não tem unanimidade, claro. Na primeira vez que eu me candidatei, em 2016, foram 9 taxistas que concorreram como vereador. Bessa entre eles. E aí, com a ajuda de amigos, coisas que eu faço no dia a dia. Eu visito muitas residências. A maioria de taxistas, de pessoas que me convidam para tomar um café, para almoçar, para tomar um café da tarde, para ouvir o que as pessoas estão sentindo lá no bairro dela. E eu fazia muito isso, até quando estava no ponto de táxi como taxista. E aí eu me destaquei. E aí que eu fui trabalhar no SMTU. Quando eu fui trabalhar no SMTU como gerente dos taxistas. E aí passei a conhecer de perto os 4 mil taxistas. E ali fiz um atendimento assim. Uma pessoa me disse assim: Bessa, você tem que atender os taxistas igual. Do 001 ao 4041. Igual. E foi o que eu fiz. Fiz um trabalho de excelência na frente da gerência durante 4 anos. E saí 2015 para 2016 para ser vereador. Candidato a vereador. E me candidatei a primeira vez e ganhei. E aí foi que nós começamos a trabalhar essas leis arcaicas dos taxistas. Fizemos muito, Bob. Entregamos muito para o taxista. Tudo que nós nos propusemos lá atrás, em 2016, a fazer, nós fizemos. Nós baixamos as taxas, nós regulamentamos o táxi compartilhado. Depois eu vou falar desse táxi compartilhado para vocês aqui. Nós fizemos... montamos uma trincheira em defesa dos taxistas. O Detran, numa época, em 2018, colocou uma taxa ambiental que os placas vermelhas, inclusive táxi, transporte escolar, veículo especial, como um ônibus especial, teriam que pagar uma taxa ambiental de R$200. Eu fui em Brasília, denunciei isso no Denatran e foi desmascarado que o Detran, na época, estava cobrando uma taxa legal. Foi o Bessa que derrubou isso. Isso teve repercussão nacional. Essa defesa que eu fiz da categoria. Nós também, na diminuição das taxas, nós tiramos essa transferência que era R$10 mil, hoje ela é R$200. As taxas dos taxistas, burocracia, eles tinham que pagar, o taxista auxiliar tinha que pagar uma autorização, que era uma carteira, R$1.500. Hoje ele não paga nada. Então nós trabalhamos essa parte burocrática de maneira que nós praticamente zeramos a burocracia para que a pessoa pudesse ser taxista. Nós também aumentamos a vida útil do veículo. O que nós fizemos? Como teve a pandemia e muitos taxistas não tiveram a oportunidade de trocar seus veículos, o veículo tinha 10 anos de vida, nós aumentamos para 13 anos de vida útil. Então isso ajudou, deu uma respirada para o taxista. Nós também fizemos, o taxista de Manaus é a única cidade de Manaus que ele pode botar veículos em nome de terceiros na sua permissão de táxi. Por que isso, Bob? Porque o motorista de aplicativo ele pode trabalhar em carro em nome de terceiro, de quarto, de quinto. Por que o taxista ia ficar preso a isso? Nós fizemos um grande debate na Câmara e com o anterior prefeito Arthur Vigílio Neto e convenci eles que nós precisaríamos desamarrar isso. Então hoje ele pode tirar um veículo, por exemplo, no nome do filho dele,
que tem o score mais alto, que tem crédito, e botar no nome do pai, que já está idoso, que já não tem mais condições até de trabalhar, e o filho já está herdando isso aí, até transferir essa permissão. Então, a preocupação com a saúde do taxista e com essa burocracia, nós fizemos. Agora mesmo, uma lei que foi de autoria do Bessa, junto com a lei que você falou ainda agora da vida útil do transporte coletivo, foi criar a categoria de táxi frete na cidade de Manaus. Veículos táxi vão poder ser veículos de carroceria. Essa é uma lei nossa, que foi com a ajuda dos vereadores, lógico. É uma lei que nós fizemos uma mudança na LOMAN, é uma lei interna da Câmara, que nós tivemos 28 assinaturas e o apoio de muitos vereadores nesse projeto. Nós fizemos ouvindo a categoria. E hoje nós estamos acolhendo, a Prefeitura de Manaus vai acolher centenas de trabalhadores, que era aquele táxi laranja na cidade de Manaus, que não tem regulamentação nenhuma nacional, ele não existe. E aí Fortaleza já fez, Recife já fez, já tem até veículos táxi com carroceria trabalhando. E nós vamos implantar aqui, se Deus quiser. Ainda não foi regulamentado isso, porque o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana mandou uma lei para a Câmara, através da Prefeitura, do prefeito, para que a gente fizesse esse ajuste. Já está tramitando, eu acho que não foi votado aí, só depois do recesso, depois do início de agosto. Ela vai ser votada para que a gente possa dar encaminhamento. E eu estou em conversas avançadas com o governo do estado, através da Casa Civil, o secretário Flávio Litaif, né? Sérgio Litaif, não, Flávio Antoni, perdão, Flavinho Antoni, ele está com muita vontade de a gente isentar o IPVA, porque o veículo de passageiro tem direito, o taxista isentar de IPVA. E o Flavinho Antoni está juntamente com o Bessa e em conversas com a Cefaz, e aí por determinação do governador Wilson Lima, para que a gente possa também dar isenção de IPVA para esses veículos novos que vão entrar, que são veículos de carroceria. Então aí o taxista já vai ter esse direito de ter isenção de IPVA. Se Deus quiser, quando aprovar a lei na Câmara, a gente já vai ter encaminhado isso no governo do estado, e é uma luta minha, incansável. Eu tenho reunido na Casa Civil com os técnicos do governo do estado. Lógico que isso não é num estalar de dedos que a gente resolve, com estudo, com reuniões, e a gente tem feito isso. Eu estou acompanhando isso de perto, nossos advogados da Câmara, com os técnicos do governo do estado e da Cefaz. Aqueles táxis que fazem o frete ali perto da Praça do Relógio, no Rodway ali, é tudo regulamentado? E faz lotação, eles fazem lotação. É o táxi compartilhado. É esse que é o táxi compartilhado? É o táxi compartilhado. Até 2018 ele não existia na cidade de Manaus. Ele existiu como lotação. Só que a plataforma do táxi, do transporte pelo aplicativo, ela veio com essa novidade de você compartilhar corridas. Sim. Eu falei, nós já fazemos isso na cidade de Manaus, nós precisamos aprimorar. Ouvindo alguns taxistas, em 2019 para 2020 nós conseguimos aprovar isso no projeto de lei. É uma lei fantástica. Por quê? Porque naquele serviço que não é mais, antigamente era Compensa, Centro, Morro, Educanos, Betanha, Centro. Hoje não. Hoje eles fazem o transporte compartilhado Petrópolis, Mauazinho, São José, que o taxista vai pegar o passageiro na porta de casa, com o benefício do telefone celular. Eles têm um sistema que eles criaram, e aí o taxista sai do Jardim Petrópolis, e aí o passageiro diz, eu estou na minha casa, na rua tal, e ele vai fazendo uma rota. E aí ele vai pegando na porta de casa e deixa no centro. A mesma coisa, ele diz, estou na loja tal, no centro, ele vai lá, pega ele, depois busca ele na Getúlio Vargas, depois busca ele na Praça 14. Quer dizer, o taxista se reinventou. E foi uma lei do Bessa, essa lei foi nossa, ouvindo os taxistas. Nós regulamentamos o táxi compartilhado em Manaus. E eu tive a felicidade de implantar o táxi compartilhado na cidade de Porto Velho. Nós estivemos lá, dei entrevista lá. Nós fizemos a mesma lei, nós fizemos em Porto Velho, porque eles tinham um grande problema com relação a isso. Claro, o número de táxis é muito menor do que Manaus. Manaus tem 4.041 táxis. Lá só tinha, acho que 500, 600. E nós conseguimos implantar lá. E foi um grande sucesso. E é um grande sucesso aqui em Manaus. A mesma coisa faz a rota que vem da Bola da Suframa.
ela entra no bairro Morro da Liberdade, ela entra na Betânia, ela vai, o passageiro não precisa ir mais para a principal. Ele já tem aqui no celular a rota, ele diz, ó, eu estou aqui em tal lugar, e o taxista compartilhado faz esse serviço. Então, foi um grande ganho que o vereador Bessa, vereador dos taxistas, né, que nós conseguimos colocar isso na lei, garantindo assim uma modalidade de serviço dentro do serviço, que é totalmente legalizada. Você pode fazer o transporte compartilhado, né? Saiu muito pouco, você percebe muito pouco os taxistas buzinando no meio da rua para pegar passageiro. Ele já vai pegar ali, já vai pegar, como a gente diz na linguagem do taxista, já vai ferrado. Ele já vai ferrado. Pensa, eu fui dar uma pesquisada, pra gente bater esse papo aqui no podcast, eu fui dar uma pesquisada sobre o teu trabalho como vereador, e eu cheguei à conclusão de que tu não te importa muito com essa coisa de jogar pra galera, porque tem muitos políticos por aí que só querem jogar pra galera, tipo assim, pô, isso vai pegar bem, entendeu? Vou receber um monte de elogio por conta disso e tal. Você não. Mesmo sabendo que de repente você pode pegar ali, de repente, umas pancadas por, de repente, estar sendo mal interpretado, você vai e defende seu ponto de vista. Foi o que aconteceu contigo, por exemplo, com a questão do projeto de emenda à Loman que você apresentou referente ao sistema de transporte público na capital. Porque a proposta diminui a quantidade de ônibus renovados. Antigamente, cada empresa era obrigada a renovar 25% da frota, não era isso? Por ano. Por ano. E aí a proposta diminui para 10% da frota. O projeto também aumenta a vida útil média dos ônibus na cidade de 6 para 7 anos. E teve gente que largou peia em você. Qual é a justificativa para a apresentação desse projeto? É muito simples. A prefeitura hoje ela gasta 21 milhões de reais, 20 milhões de reais, depende do mês, de subsídio. Então quem mantém o sistema é a prefeitura. Quem compra ônibus novos é a prefeitura. Não é os empresários, somos nós. Somos todos nós, porque esses 21 milhões poderiam estar sendo feitos, gastos em outras plataformas, com a saúde, com a educação, com limpeza pública, com o terceiro setor, que eu estou muito próximo. Então, assim, lá atrás, o legislador municipal errou. Como é que tu vai renovar a frota, 25% da frota de 1.000 ônibus? No primeiro ano tu renova 250, no segundo ano tu renova mais 250, no terceiro ano tu renova 250, no quarto ano tu renova 250. No quinto ano tu é obrigado a renovar um ônibus com... Você já renovou. Que tu já renovou. Isso. Então é uma coisa que não tem lógica. Se a vida útil do ônibus é 10 anos, então você tem que renovar a frota em 10%. Porque quando você começar a renovar aqui, é os 10 anos que deu da última renovação que tu fez. É muito simples, não tem celeuma, porque muita gente não entendia e aí começavam a falar besteira. Fala besteira mesmo. Ah, não, a frota vai envelhecer. Não existe, porque a lei já diz que a vida útil do transporte coletivo, do ônibus, é 10 anos. Enquanto muitas cidades não têm vida útil, Bob. Sabe por quê? Porque o ônibus é trocado a lataria. Tem ônibus de 2004, nós estivemos fazendo visita em Curitiba no ano de 2022, Bessa, 22 para 23. Tem ônibus de 2004 rodando em Curitiba, que é dita o melhor transporte do Brasil, transporte coletivo. E tá tudo certo, porque se você troca a lataria do ônibus, o que falta realmente é cobrar que a prefeitura faça fiscalizações nas empresas de transporte coletivo. Isso aí é uma ação da prefeitura, para que entregue o veículo limpo, cadeiras novas, porque ele pode trocar aquela cadeira, tirar aquela cadeira de fibra e colocar a cadeira com acolchoamento. Isso ele pode fazer. Ele reforma o ônibus em uma semana, a lataria. Ele pode fazer isso. Então as pessoas erroneamente falaram que a frota ia envelhecer por conta disso. Não tem como você deixar 25%. Em 4 anos você vai ter que trocar um ônibus que tem 5 anos de vida útil. Você é obrigado a trocar. A lei está dizendo que você é obrigado. Se é obrigado, você vai ter que trocar. E você vai fazer o quê com aquele ônibus? Aí o empresário vai vender um ônibus que não era dele. Quem comprou foi a prefeitura. E aí por que você saiu da vida útil de 6 para 7?
Porque está entrando os veículos elétricos, Bob, na cidade de Manaus. Eu já vi. Os elétricos. E a vida útil do veículo elétrico, ele sai de 10 para 25 anos. Então a idade média aumenta. Isso é simples. A tendência é que Manaus tenha mais ônibus elétricos. E aí você já está preparando, através da lei, que é uma lei orgânica, que você não muda assim, rápido, para que receba esses veículos elétricos. Foi isso, só foi isso. Não teve celeuma nenhuma, não teve confusão nenhuma. É somente isso. A justificativa é que a lei que estava 25% estava errada. E hoje não tem. Manaus, a vida útil de Manaus é 6 anos e meio, quase 7. Porque ainda tem alguns ônibus antigos. Então só teve isso, não teve nada de mais do que isso. Então o nosso posicionamento foi sempre lógico e com a verdade. Claro que você não tem espaço, as pessoas te criticam, mas não te dão espaço. Falam muita besteira, dizem coisas que são inverídicas, que são verdade, que não são verdades. E você falando muitas mentiras em vários lugares, ela se torna uma verdade. Né? E você, como você falou, eu tenho um posicionamento como político. Se eu sei que eu estou certo, eu vou até o final. Você pode até não gostar do Bessa, mas ele não pode me chamar de preguiçoso, que eu não trabalho, que eu não me posiciono, que eu não tenho um projeto de lei importante para a cidade. Como você falou, eu não faço projeto por fazer projeto, para jogar para a galera. Eu faço projetos que realmente beneficiam a cidade de Manaus. Quando você faz um projeto que melhora a vida do taxista, tu está melhorando a vida da cidade de Manaus, porque esse trabalhador está prestando serviço público na cidade de Manaus. Então, tu está melhorando o posicionamento para a cidade. Eu fui o único vereador lá atrás, em 2020 já, que estava projetando veículos elétricos na categoria dos taxistas. Nós já temos, eu acho que 4 veículos elétricos. Eu entendo que é o futuro para manter a categoria viva, porque o grande vilão do taxista hoje é o combustível. Ele tem isenção de PVA, ele tem isenção de IPI, ele tem isenção de ICMS para comprar esse veículo, mas o grande vilão é o combustível. Não só do transporte coletivo, mas como do transporte individual de passageiro. Ele é o grande vilão. Então, nós estamos em tratativas, eu já fiz oficialmente um pedido para o governo do estado para subsidiar veículos elétricos, porque esse projeto ambiental, esse projeto sustentável está pronto, Bob. Um veículo a combustão táxi, ele rodando 3 anos, todos os dias na cidade de Manaus, ele deixa 10 toneladas de CO2 na atmosfera. 10 toneladas pressionando. Então o projeto já está pronto. Quando você tira um veículo táxi a combustão e coloca um veículo com energia limpa, que é o elétrico, o projeto já está pronto, ele já está sendo utilizado. Com energia limpa, ele já está ajudando o meio ambiente. O projeto ele já por si só ele já existiu. Tu não precisa fazer projeto escrito, tu não precisa gastar dinheiro com planejamento, tu não precisa fazer nada. E foi isso que eu levei até o governador. O governador está trabalhando essa pauta ambiental muito forte. O Amazonas vai receber uma grande quantia de crédito de carbono, né? E esse veículo elétrico rodando na cidade vai gerar crédito de carbono para o estado. Ele vai contribuir para o estado. E aí quem ganha é o meio ambiente, quem ganha é a população, quem ganha é esse trabalhador, que ele vai ter um rendimento melhor. A população vai andar em veículos melhores. É um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganha. Está em tratativas, eu tenho conversado, quando consigo a agenda com o governador, a gente tem trabalhado fortemente nisso. Nós precisamos disso, nós precisamos pelo menos, Bessa, qual é a tua projeção para trocar 4 mil táxis elétricos, 4 mil veículos elétricos na cidade de Manaus? É a longo prazo, mas a gente tem que começar. Pelo menos 20 a cada 6 meses, e aí o governo do estado ajudando com uma quantia, a prefeitura, eu fiz a solicitação à prefeitura, a Secretaria de Trabalho não me respondeu o ofício que eu encaminhei à secretaria. Já o governo do estado já acenou positivamente com isso. Isso é muito importante para o meio ambiente, como eu falo, para a sociedade e para o trabalhador, porque vai ser um jogo de ganha-ganha. Hoje o taxista gasta em torno de R$ 3.500 mês com combustível, com gasolina, álcool. Alguns têm gás, mas até esse que tem gás, ele ia passar a comprar o elétrico. Porque o que a gente está pedindo do governo do estado? Um subsídio pelo menos de 30% do valor
do valor desse veículo. Que aí ele sairia de 150 mil, Bessa, 30%, 45 mil a menos, né? E aí a gente já tem o banco que financia, já tem as empresas que tem esse veículo na cidade de Manaus para atender a categoria dos taxistas. Falta mesmo a gente apertar para ter um subsídio, porque se for comprar pelo preço normal, não tem condições do taxista pagar. Tudo isso a gente está trabalhando. Falaste ainda há pouco que a prefeitura precisa fiscalizar. E aí eu quero te perguntar, eu tenho muitos ouvintes ali na Zona Leste, que é atendida ali pelos alternativos, pelos amarelinhos e tal. Perfeito. Eles prestam um serviço, são permissionários, e eu entendo que por serem permissionários, eles precisam obedecer o que está ali dentro, né, do que eles assinaram, para que eles continuem utilizando o serviço. E tem muita reclamação. Claro que tem muita gente que trabalha bem, trabalha direitinho, mas tem muita reclamação. Bob, assim, nós somos legislador. O vereador, ele é o guardião da lei. Em 2012, o Brasil, ele vivia um grande sistema de transporte. Cada um fazia do jeito que queria fazer. Cada cidade fazia. O Estado faz isso, a cidade faz aquilo, cidades pequenas fazem dessa forma, da forma deles. Então, o Congresso Nacional, uma lei federal, criou uma lei, é o Plano de Mobilidade. Foi esse Plano de Mobilidade que abriram um artigo que permitiu o transporte pelo aplicativo no Brasil. Eu acompanhei muito de perto isso em 2017 lá em Brasília. Eu tive 2017, 2018, grandes discussões em Brasília sobre isso. Então o plano de mobilidade, ele não tem o transporte complementar. Não existe. Para todos os efeitos legais, esse transporte não existe. Só que na prática ele existe. E aí a inabilidade da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto por 2 mandatos e do Davi agora terminando o primeiro mandato dele, é incrível com relação a isso. Não existe. Esse transporte tem que ser um transporte complementar, mas inserido no sistema de transporte público da cidade de Manaus. Porque a lei de mobilidade não permite isso. Qualquer um São cooperativas, né? Qualquer um que entrar na justiça, ele derruba e obriga, a Justiça Federal obriga esse transporte a ser extinto. Qualquer um. É por isso que nunca saiu. Por quê? Porque eles se amarram em liminares. Esse transporte, para todos os efeitos, não existe. O que a prefeitura precisa fazer é um grande reordenamento nas ordens de serviços. Por quê? Porque esses veículos, eles podiam estar fazendo um serviço essencial na cidade de Manaus. O que é, Bob? Tem lugar que o veículo grande não entra para buscar as pessoas. Manaus é becos, vielas, garapés. Então o veículo grande não entra, ele passa muito longe da residência das pessoas, as pessoas têm que se deslocar grandes distâncias, e eles poderiam complementar ao sistema, porque hoje é uma concorrência desleal. Eles estão como um apêndice do sistema, mas eles prestam um serviço essencial na zona leste da cidade de Manaus, por inoperância da prefeitura com o sistema de transporte coletivo. Porque chama todo mundo e nós vamos fazer uma ordem de serviço, é que todo mundo vai ganhar. Porque os passageiros são os mesmos, Bob. Não muda. Tanto os deles quanto o sistema de transporte coletivo. Não muda. É os mesmos passageiros. E os passageiros não estão ainda, os que estavam com eles migraram para o transporte de aplicativo. Porque se junta 1, 2, 3 pessoas, ninguém vai pagar o valor do transporte coletivo. Aqui a gente divide a passagem, vamos num carro de aplicativo, a gente vai pagar até mais barato do que o ônibus, se for nós 3, nós 4. Então eles perdem o passageiro. Então o que precisa fazer é um ordenamento, conversar com as cooperativas e dizer assim, nós precisamos primeiro permitir que eles comprem ônibus, eles não podem comprar ônibus novos. Os ônibus que estão rodando, trabalhando na Zona Leste no alternativo,
eles são ônibus já antigos, não porque os permissionários não têm condições de comprar, é porque a prefeitura não deixa, não permite que eles comprem. Por quê? Porque não estão legalizados ainda. Só quem paga é o passageiro, porque eles continuam fazendo o serviço. Então eles precisam se adequar. Você imagina um ônibus, um micro-ônibus daquele, elétrico, todo bonitinho, todo arrumado, com ar-condicionado, o serviço que eles iam prestar para a cidade de Manaus. Ia ser referência. A prefeitura está perdendo uma grande oportunidade de chamá-los e dizer assim, ó, nós vamos ajudar vocês. Nós vamos enquadrar vocês de alguma maneira no sistema de transporte público que tem como fazer. Eles têm hoje a OCB, através da Cicobi, que tem o dinheiro para financiar esses ônibus para eles. Eles têm condições. E aí a OCB, que eu acompanho, porque faltou aí colocar na nossa biografia que eu sou hoje o presidente da cooperativa, que eu era diretor comercial. Então de cooperativa eu também entendo um pouco. Que eu sou cooperado desde 2003. Já se vão quase mais de 20 anos que eu sou cooperado e lido com cooperativa e participo de encontros de cooperativas. Enfim, conheço muito bem cooperativa. Eles têm esse valor para aportar e financiar esses ônibus. O que falta é desenrolar isso. Falta, na minha opinião, falta boa vontade. Vamos resolver. Como é que a gente resolve? Como é que funcionou em outros lugares? Dá para trazer para cá? Dá. Nós vamos botar num sistema. Porque o sistema hoje é fechado. Hoje é um consórcio do transporte coletivo que trabalha na cidade de Manaus. Então, não é mais a empresa tal que fatura isso, não é mais a empresa tal que fatura aquilo. O faturamento geral é dividido por eles em partes iguais. Ou parte como eles trabalharam. Entendeu? Eles têm um sistema montado. E aí entraria sistema complementar para fazer parte desse bolo. Eu acho estranho, por exemplo, de vez em quando existe o caso de um motorista desse do alternativo que não tem habilitação. Está dirigindo sem habilitação. Porque não tem fiscalização. A fiscalização não atua. Como é que funciona a fiscalização hoje do IMMU? Eu preciso falar isso para vocês, aqui para você e no teu Bobcast. É importante eu dizer isso. A prefeitura, e aí a gente precisa dizer que é a prefeitura. É necessário um concurso público para fiscais do IMU. O IMU tem 15 fiscais, Bob. 15 fiscais. Como é que humanamente eles vão conseguir fiscalizar mototáxi, táxi, transporte especial do distrito, o próprio transporte coletivo e o alternativo? Não são os amarelinhos, são os fiscais. São os fiscais. Só 15. 15 fiscais. E aí tem que fiscalizar os terminais, porque um grande erro de Manaus é esses terminais ainda serem administrados pela prefeitura. Goiânia não é mais, terceirizado. Fortaleza não é mais, os terminais viraram shoppings atrativos, porque as pessoas circulam lá, drogaria, lanchonetes, segurança privada. Em Goiânia você tem, Fortaleza você tem, Belo Horizonte você tem como fazer. E aí eu estou dizendo para você porque eu já visitei esses locais. Curitiba, os terminais são privatizados. Em Goiânia é assim, o consórcio que ganhou a área sul da cidade de Goiânia, o terminal que fica lá dentro, a empresa que ganhou administra. Norte, a empresa que ganhou administra. Oeste, a empresa que ganhou administra. Tem como fazer. Não precisa a gente inventar roda. Porque é humanamente impossível a prefeitura administrar esses locais. E hoje são locais insalubres, terminais de ônibus, são locais que não têm segurança nenhuma, são locais que as pessoas querem rapidamente sair de lá. E aí a prefeitura, na contramão disso, o que ela faz? Ela joga os ônibus lá para dentro para fazer a tal da baldeação. Muita reclamação na cidade de Manaus, eu acho que já recebeu essas reclamações, é que o ônibus que passava naquele bairro não está mais indo para o centro. Ele já tem que parar num terminal para você descer e pegar outro ônibus. Como se os terminais fossem estação de metrô. Que tivesse lanchonete, que fosse limpo, climatizado, que o banheiro fosse ok. Só que é o contrário. As pessoas têm pavor de descer em terminal. Nós sabemos disso. E aí, diz, Bessa, qual é a solução? A solução é essa. Chamar para você a responsabilidade e cuidar dessa área, deixar um legado. Eu acho assim, eu tenho um legado. Eu tenho um legado como vereador
cuidando da categoria dos taxistas. Eu não falei ainda do terceiro setor, depois que virei vereador, fui conhecer. Eu tenho a oportunidade de falar um pouco do terceiro setor aqui com você. Agora você como vereador, essas questões que nós estamos conversando aqui e que você chama a atenção, né, que deveria pelo menos ser discutido a possibilidade de se fazer de uma outra maneira. Enquanto vereador, como é que você se posiciona? Uma andorinha só não faz verão? Não se dá para começar um movimento em cima disso, para chamar o prefeito, para conversar com a população sobre isso também, para fazer a população acordar e entender? Olha, Bob, o vereador ele tem a função de representar, legislar e fiscalizar, né? É o que nós estamos fazendo, indicar. Essas indicações de privatização de terminais nós fizemos na legislatura passada e nessa legislatura nós já fizemos. E aí cabe o prefeito olhar aquilo que eu acho que ele vai olhar. Vai dizer, olha, prefeito, tem uma indicação aqui do vereador Bessa lá na Câmara que está dizendo assim, ó, vamos privatizar os terminais. Não custa nada. Encaminha um ofício para o IMU solicitando estudo técnico, que uma equipe visite tantos terminais no Brasil que são privatizados para servir de modelo na cidade. Chama as empresas de transporte coletivo e diz, ó, vocês vão querer? Vocês vão querer os terminais? Não. Ou eu vou privatizar por 20 anos aí, botar uma empresa para operar. E aí a gente vai saber. O que a gente escuta, não, ninguém vai querer, vai ser deserto, mas ninguém fez. Então nossa função nós fazemos. E aí, Bob, cada cabeça dentro da Câmara é uma sentença. Então cada um pensa diferente. Cada um pensa, e aí tem a base do prefeito, tem a liderança do prefeito, diz, ó, o prefeito recebeu indicação, mas não te respondeu. Se sim, se não, se foi feito um estudo. Mas só que nós não estamos pedindo eu não estou pedindo para o Bessa, eu estou pedindo para as pessoas que podem ter um local mais agradável, mais seguro, mais confortável, que pelo menos eles não tenham pavor de pisar num terminal de ônibus na cidade de Manaus. Vamos falar do terceiro setor, que é um setor que é composto por organizações não governamentais, associações, fundações sem fins lucrativos, que hoje tem uma importância muito grande porque, de uma certa maneira, eles acabam complementando também ali o setor público, o setor privado, promovendo a justiça social. Eu sei que você tem defendido muito, por exemplo, na tribuna, em seus pronunciamentos, falando sobre, por exemplo, a questão dos autistas, o aumento nos casos de autismo no Brasil e no mundo. Você já se manifestou várias vezes cobrando essa falta de política pública aqui na cidade de Manaus. Queria que você falasse um pouquinho. Olha, é uma alegria. Eu faço com prazer. Eu me aproximei dos institutos, principalmente do Instituto do Autismo, que faz esse trabalho na cidade de Manaus. Como você disse, a prefeitura não tem política pública para pessoa com deficiência. Eu indiquei à prefeitura que criasse a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, dos Direitos de Defesa da Pessoa com Deficiência, porque é necessário. E infelizmente, o que a gente recebeu da prefeitura é que não tem condições de fazer. Eu entendo que tem, eu entendo que pode. E aí, Bob, quando eu entrei na Câmara, eu vim ali da categoria dos taxistas, conhecia aquela área, como você bem falou. Bessa, tu conhecia a área dos taxistas, conhecia como o taxista funcionava, mas infelizmente as outras áreas eu não conhecia. E aí eu fiz um trabalho árduo, forte, guerreiro com os taxistas. Conseguimos melhorar a lei, mudar a lei, baixar as taxas, criar até outros mecanismos para que eles pudessem ganhar dinheiro. Mas e aí a cidade te cobra, Bessa, tu é vereador de Manaus, tu é vereador dos autistas, do idoso, da pessoa com deficiência, das mulheres, dos professores, dos bairros, das comunidades. E aí a gente foi abrir o leque para conhecer realmente de perto tudo que Bob, tudo que a gente vive no dia a dia. E essas pessoas são invisíveis por parte da sociedade e principalmente pela prefeitura. Porque quando tu não tem hoje em Manaus um centro de referência de atendimento autista, tu tá indo na contramão de muitas cidades, até menores do que Manaus,
menores no tamanho e menores no poder de dinheiro mesmo, de investimento. Porque Manaus é a 5ª cidade mais rica do Brasil. 5ª cidade. Qualquer um que tiver aí, pesquisa aí no Google que você vai ver. Nós estamos à frente de Curitiba, para você ter uma ideia. Curitiba é 6ª, nós estamos a 5ª. E aí você não encontra isso. E aí eu tive a grata satisfação de me aproximar dessas entidades que fazem um trabalho com o autista. E aí, eles vivem de aluguel. 90% dos profissionais que estão lá, trabalho voluntário, atendendo centenas de crianças, acolhendo as mães atípicas, mães solteiras, porque o companheiro descobre que o filho ou o filho tem autismo, ele abandona. Isso acontece muito. Essas crianças não têm perspectiva nenhuma de terapia. E aí, essas entidades fazem esse acolhimento. Fazer esse acolhimento com psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, salas estruturadas. E aí eu fui me aproximar dessas entidades. E aí comecei a destinar emendas parlamentares para os institutos, né? Comecei a destinar e de lá passei a conhecer a comunidade autista, porque eu não conhecia como taxista, como uma pessoa que trabalhava aqui, não conhecia. E fui sincero de não conhecer. Hoje a gente tem um trabalho que a gente está próximo de algumas entidades que fazem isso, não só do autista, mas também que acolhe o dependente químico. Essas pessoas são invisíveis, a prefeitura não tem política pública para isso, não tem. Eu estou em entidade próxima que trata da gravidez na adolescência. Manaus é a número 1 do Brasil, a cidade número 1 em gravidez na adolescência. Manaus. Eu tenho um projeto de lei, a primeira semana de fevereiro, que a prefeitura tem que cair de cabeça nas escolas, nos bairros, nas entidades, para falar disso. Orientação. A lei é do Bessa. Mas infelizmente a gente faz a lei, mas a prefeitura não coloca em prática isso. As entidades precisam entrar. E aí é o terceiro setor que você falou, né, Bessa, que ajuda o poder público. Em algumas situações eu discordo. Eles que fazem um trabalho do poder público, o poder público não faz, né? Eu me aproximei muito, e eu considero o Promenal Dom Bosco, que é uma entidade maravilhosa. Quem não conhece o Promenal Dom Bosco na cidade de Manaus? Todos os anos depois que eu me tornei vereador, que eu estou vereador, eu destino emenda para o Promenal Dom Bosco, porque ele faz um trabalho de inclusão do jovem que a prefeitura não faz, que é incluir esse jovem no mercado de trabalho. Isso nós fazemos. Eu digo que eu faço porque eu contribuo com o Promenal Dom Bosco. Eu sou autor de uma lei que obriga a prefeitura de Manaus contratar menor aprendiz e as empresas que prestam serviço contratar menor aprendiz. Tá lá, que a gente vai na CCJ, os caras derrubam, não deixam passar. Isso aí o prefeito devia olhar e ter o bom senso e dizer, não precisa projeto de lei. Por que o distrito faz isso? Por que algumas lojas, e aí a gente pode citar Bemol, TV Lá, as drogarias fazem isso, contratam menor aprendiz? Por que a prefeitura, que tem muitos recursos, que tem condições de fazer, por que a prefeitura não faz? Isso é um benefício para esses jovens. Muitos jovens estão na ociosidade, ali na mira dos criminosos, 15, 16, 14 anos. E aí ele vai estar num ambiente que ele vai ver um advogado, um engenheiro, um administrador dentro da prefeitura. Vai dizer, cara, você é aquilo ali. Um dia eu vou chegar ali. Como exemplo, ele vai ter próximo. E você acaba adotando, você acaba convivendo com um jovem e você acaba adotando aquele jovem de alguma maneira, amigo, parceiro, né? Então assim, você aproveita aquele jovem para a sua vida. E ali nós vamos formar novas pessoas e aí nós vamos melhorar. A maioria da periferia de Manaus, né? Que é atendido pelo Promenal Dom Bosco. Hoje ele se mudou, há algum tempo ele se mudou aqui da Alvorada e foi lá para a Zona Leste, nossa querida Zona Leste. Então, são essas entidades que nós nos aproximamos. São essas entidades que fazem um trabalho que a prefeitura não faz. Não tem política pública para isso.
Em outros lugares, eu até, Bob, indiquei à prefeitura que fizesse, pelo menos em cada zona da cidade, uma escola modelo para acolher a criança com autismo. Porque eles querem psiquiatra, não tem. Eles não têm esse atendimento. A mãe chega numa escola e diz assim: olha, meu filho tem suspeita de autismo. Eu tenho direito a uma vaga. A diretora diz: só tem laudo. E como é difícil conseguir, né, o laudo. É muito difícil. Muito difícil. Eu sei porque eu tenho uma irmã que lutou muito. Você tem laudo? Não tenho laudo. Então pode ir embora. Muitas das vezes ela não tem nem dinheiro para comer, para pegar um Uber, porque essa criança não anda de ônibus. Ela vem de carro. E às vezes é grande distância que ela anda com essa criança. A prefeitura tinha que ter um acolhimento. Não, a prefeitura vai contratar psiquiatra. Nós vamos trazer de fora. O salário vai ser alto, não importa, mas eu vou ser referência, Bessa. Dona Maria, seu Francisco, eu vou ser referência. Vai ser nessa escola aqui. Porque a Constituição Federal diz que essa criança tem direito à escola, tem direito ao mediador. Então ia ser referência, Bob. Dá pra gente fazer, dá pra gente ter. Tem números, Bessa, aqui em Manaus? Não tem números, mas cresceu muito. O número que tem é que até 2035 cada lar vai ter um autista. Esse é um número. Aí muita gente diz: Bessa, por que cresceu tanto? Porque estão diagnosticando mais. E é verdade. Novas tecnologias. Você consegue diagnosticar mais crianças, mas sempre existiu um número gigante. Né? A gente encontra, Bob, eu encontro muita criança com 6 anos, crianças maravilhosas, inteligentes, lindas, mas nunca fizeram uma terapia, nunca fizeram um atendimento. Que se tivesse feito o acompanhamento com 3 anos de idade, vai viver uma vida normal, vai viver uma vida como todo mundo. Não é normal, como todo mundo, vamos colocar assim. E você quer isso para o seu filho? Como é que você não quer para o filho das pessoas que você encontra? E aí eu tenho na minha equipe, eu tenho um psicólogo, eu tenho um assistente social, eu tenho uma pedagoga que é mediadora, que ela anda comigo. Por quê? Porque como ela é mediadora e ela trabalha nessa área com crianças do transtorno do espectro autista, ela consegue ter a sensibilidade de olhar, de conversar com a mamãe, porque muitos pais também não querem aceitar. Muitos pais, ele não tem o transtorno do espectro autista, não, ele não tem, ele tem outra coisa. E a gente que está acostumado, a gente olha, e aí o psicólogo olha, e aí precisa do quê? Do laudo. Precisa de um advogado, às vezes, para entrar na justiça, para que ele tenha um benefício, porque ele tem direito ao desconto na conta de energia, eles têm muitos direitos. E eles deixam de ter esse direito porque não tem um acolhimento. E aí é que entra a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque ele vai na escola, ele vai no local, ele não é atendido, ele tem que ir aonde? Hoje. Ele não tem onde ir. Ele volta para casa triste, desiludido, com o filho que ama, que nós temos que preservar as crianças, zelar pelas crianças. Ele vai reclamar onde? Se ele tivesse uma secretaria, não, eu vim aqui, quero o jurídico da secretaria, eu quero assistente social da secretaria, eu quero que me ajude aqui, porque eu quero ir lá naquele lugar, eu quero que vocês entrem na justiça para mim, eu quero o acolhimento. É para isso que serve a Secretaria da Pessoa com Deficiência. E é para o síndrome de Down, microcefalia, todas as deficiências. Nós necessitamos, o cadeirante, o surdo, nós precisamos, né? O deficiente visual, nós precisamos da Secretaria da Pessoa com Deficiência. É inaceitável não ter. Como eu disse, cidades menores do que Manaus, financeiramente e menores também no tamanho, tem sua secretaria que funcionam com qualidade, com excelência e atendem bem as pessoas. Bessa, como é que tu lidas com essa questão do descrédito na classe política, meu querido? Eu sei porque eu já fui candidato, eu me aventurei um tempo atrás aí, e eu chegava em alguns lugares para conversar e a população está tão cansada e dizer assim: eu lá vou parar para te ouvir, rapaz, isso é papo de político, na cara, na lata, entendeu? Como é que tu lidas com esse descrédito? Bob, eu entendo assim, todas as classes têm os bons e as pessoas que, assim, deixam a classe mais mal falada. No táxi tem, todas as profissões tem advogado bom, tem advogado que é enrolão,
tem médico que gosta de dar o plantão, tem uns que enrolam. Então toda classe tem. Na política não vai ser diferente. E por os outros vão pagar. Mas a gente responde pelos nossos atos, né? Eu respondo pelo meu CPF, eu respondo pelos meus atos. E assim, como você falou, eu vou até o final. Com as minhas posições, com as minhas ideias, com as minhas leis, com o que eu entendo correto. Não sou radical. E assim, eu entendo que você tem que falar a verdade, Bob. Eu lido com isso. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que ser o Bessa. O cara que nasceu no Morro da Liberdade, o cara que trabalhou, ralou muito quando era jovem, trabalhou carregando peixe, trabalhou como vendedor, trabalhou como taxista. Falando verdade, passando verdade para as pessoas. E as pessoas vão olhar e vão investigar a minha vida e vão dizer, rapaz, realmente o Bessa é o Bessa que todo mundo sabe, que todo mundo conhece. Porque o que a gente escuta é o seguinte: ele era candidato, ele ganhou, a primeira coisa que ele faz é trocar o número do telefone. O número do meu telefone, Bob, meu filho mais velho tem 24 anos. Eu comprei esse chip em junho de 2020. São 24 anos, é o mesmo número. Eu já participei, já fui funcionário público, taxista, candidato a vereador 2 vezes, é o mesmo número. Eu não tenho por que trocar o número do meu telefone, porque eu trabalho com a verdade. Então assim, eu posso falar pelo Bessa. O que desmascara, o que contrapõe o que dizem de político é a verdade. Fake news é a verdade. Uma hora a verdade vai aparecer. E quem estava mentindo e quem levantou a mentira vai passar vergonha. Eu acho assim, você tem que ser verdadeiro. Você pode ter, as pessoas podem ter perguntado, eu não confio em político. Mas alguém que te ouviu ali, não, eu conheço o Bob. O Bob é um cara correto. O Bob é uma pessoa correta, uma pessoa que é trabalhadora, gosta do trabalho, comunicador. Ele vai dizer, não, então é verdade. E Jesus Cristo não agradou todo mundo, como é que a gente vai ter a pretensão de agradar? Parece que a gente vive hoje num mundo com uma inversão de valores muito grande, sim, né? A gente que teve base na nossa educação, valores e tudo mais, a gente foi ensinado a não mexer no que não era nosso, sim, de maneira nenhuma. Não é seu, devolva. Se eu chegasse com alguma coisa da escola, que a minha mãe olhasse que não fazia parte do meu material, dizer, quem foi que... o fulano me deu. No outro dia ela ia lá, dizia, você deu? Não deveria, devolva. Me fazia devolver. Hoje, quando alguém de repente recebe um dinheiro por engano na conta e devolve, ganha repercussão na mídia nacional. Como herói. Honestidade ganha destaque quando deveria ser uma coisa assim tão, simples para todo mundo. Eu fico muito triste com tudo isso. Querido amigo, eu quero te agradecer por essa conversa gostosa, maravilhosa. Conhecemos um pouquinho mais a respeito do seu trabalho, como é que você pensa, de que maneira que você age. Desejo boa sorte para você, porque agora você está em pré-campanha, você é pré-candidato a vereador. Mais uma vez, você vai ser avaliado pelo trabalho que você vem realizando. Desejo boa sorte para você e que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te ilumine na sua caminhada, meu amigo. Obrigado, Bob, obrigado pelo espaço, obrigado pelo bate-papo. É importante nós termos um espaço democrático desse e me colocar à disposição. Continuo trabalhando, continuo olhando pelas pessoas, zelando pelas pessoas, representando as pessoas que depositaram um voto de confiança no Bessa e quem não votou no Bessa também, porque eu sou vereador de Manaus, então eu sou vereador da pessoa que votou e que não votou. E eu vou continuar trabalhando, o nosso gabinete está aberto, o nosso gabinete é o 27, para trazer ideias, sugestões, críticas. Olha, Bessa, teu posicionamento eu não gostei, mas gostei desse. Vá lá com a gente, nós estamos abertos a ouvir as pessoas, a dialogar e representá-las em qualquer lugar da cidade de Manaus. Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Ribeirinha da cidade, Zona Rural da cidade de Manaus, é muito grande. Estou aí à disposição de vocês para que a gente possa melhorar os serviços públicos da cidade de Manaus. É o que nós precisamos. Muito obrigado a todos. Até um próximo episódio do nosso Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. Semana que vem tem mais.
O podcast do Bob Lester.